Bom dia a todos, Deus abençoe, que haja realmente revelação da palavra de Deus no nosso coração nessa manhã. Bom, nós vamos falar a respeito do reino e nós vamos falar de Lucas 17, 20 e 21, que já foi lido, né, algumas vezes aqui nesses momentos, porque ele tem essa base do reino, né, onde diz que o reino está, né, no meio de nós, o reino está entre nós, o reino está. E como é engraçado quando uma coisa é você querer uma informação e outra coisa é alguém lhe dar a informação. Porque quando você quer a informação, ela é valiosa para você e você vai guardá-la e fazê-la operar de uma forma na sua vida. Agora, quando alguém lhe dá uma informação que muitas vezes, naquele momento, não faz sentido, ela é só uma informação, não deixa de fazer diferença. Então, é bom quando nós procuramos algo e descobrimos algo diferente. Então, eu lembro quando eu li na Bíblia falando, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Lá no começo. Mas, naquele momento que eu li aquela informação, foi revelado ao meu coração o quê? Que Deus não estava sozinho, que tinha mais gente com ele. Então, a percepção que eu tinha naquele momento era de que eu tinha descoberto algo que ninguém tinha visto na Bíblia. Porque aquilo teve um efeito aquela informação teve um efeito diferente no meu coração. E já tinham provavelmente me ensinado aquilo. Quando a minha filha foi casar, então eu preparei alguma coisa para falar, se alguém pedisse para eu falar alguma coisa. E aí eu lembro que eu li lá em Gênesis, que deixará o homem seu pai e sua mãe e se juntará a uma mulher. E só naquele momento eu percebi, então, que naquele momento não tinha pai e mãe. Adão tinha acabado de sair do efeito da anestesia, né? Então, a criação estava acontecendo ali, o homem estava crescendo, e Deus vem e dá essa informação. Só que naquele momento, quantas vezes eu tinha lido isso? Muitas vezes. Mas naquele momento teve um outro impacto na minha vida, porque ele fazia diferença. Assim, gente, que coisa interessante. E está escrito há tanto tempo lá. Então, essa é a diferença de quando lhe dão a informação e quando você quer a informação. Agora a gente está falando de pá, de enxada, essas coisas aí, e a gente mora aqui, então, no meio do mar. E uma coisa, Deus me chamou a atenção, né? Você deve ter as suas plantas na sua casa, e você deve molhar, chegar lá, jogar uma aguinha para molhar, para manter a planta viva. Mas, gente, quando chega a chuva, é um negócio impressionante a explosão que acontece com as plantas. Se você sentar na sua varanda lá e você ficar olhando, é capaz de você ouvir e ver a grama crescer pelo efeito da chuva. Só que isso não aconteceu agora que eu vim morar aqui. Sempre foi assim. Sempre aconteceu essa explosão, sempre houve essa situação da planta receber a água e ter uma reação diferente. E aí você olha lá, né, que lá em Gênesis, Deus fala a respeito da chuva também, né? Então, em Gênesis 2, né, de 5 a 6, né? O Senhor fala assim, nenhuma planta silvestre nem grãos haviam brotado na terra, pois o Senhor Deus não tinha mandado chuva para regar a terra. Então, aqui, já em Gênesis, Deus está falando da chuva. Só que a chuva vem, quando a chuva vem, Noé já tinha 600 anos. Mas lá em Gênesis já profetizava-se a respeito da chuva. Então, essa chuva que cai, que molha, que refresca tudo, é aquela que a gente vê lá no Salmo. Essa versão é da Nova Bíblia Viva, que falou o que eu queria, né? Ela diz assim, né? O Senhor manda chuva para regar a terra, assim o solo fica rico e produz muito. Então, a chuva traz um ambiente, a chuva cria um ambiente para a planta. Então, diferente de quando você joga água, quando você molha a planta, isso tem um efeito nela. Mas quando vem a chuva ela traz um ambiente.
o ar fica mais fresco, o tempo fica diferente, há uma ajeitada geral no ambiente para que a planta receba aquela água e cresça. Então, isso faz diferença. É como você recebe a informação. Então, da mesma forma, nesse mesmo sentido, essa informação de que o reino está entre nós, ela não pode ser lida simplesmente como a gente passa por um versículo naturalmente. Ela precisa provocar vida, porque Jesus falou, o reino está. Ele não fala, o reino estará. Ele fala que o reino está entre nós. Esse ambiente que traz a essa presença é aquele que vai transformar quando a sua leitura revelar no seu coração que esse reino já é presente no nosso meio. Que esse reino já modifica as nossas vidas, que já faz diferença em nós, e isso traz um ambiente de reino no seu dia a dia. Esse é o ambiente, assim que Deus quer que nós vivamos. Como que ele permanece entre nós? Como que ele está entre nós? Está justamente nesse efeito da presença e nessa informação que nós já recebemos muitas vezes, mas ela precisa ser revelada ao nosso coração. Ela precisa cair num formato no nosso coração que os nossos olhos e os nossos sentidos percebam essa presença do reino, sintam essa presença do reino como algo que eu quero, uma informação que modifica a minha vida, que me transforma, que faz eu olhar essas coisas com os óculos do Espírito Santo. Então, aí eu chego na mudança. Então, a informação, ela ganhou vida na minha vida. Então, no dia que eu olhava a chuva e via aquele mato crescendo, aquela chuva, então você olha ali também, e não é toda planta que reage imediatamente, naquele sentido, quando cai, mas a maioria da planta sente esse impacto e faz diferença. Ela tem um verde novo, uma nova floração. Então, da mesma forma, a chuva serôdia que cai sobre nós, ela ainda está alcançando poucos de nós. Ainda está banhando poucos. Quando eu falo poucos de nós, né, o tratamento foi comigo. Então, é como se Deus assim, olha, está faltando molhar um pouco mais o seu coração nesse sentido, dessa sua percepção do reino, para que essa banhar do Espírito Santo traga essa transformação que é preciso. Assim como a chuva molha a planta e a planta reage, a sua percepção do Espírito tem que fazer com que você reaja de alguma forma. A sua reação não pode ser mais aquela simplesmente de é o dia a dia. O mover do Espírito precisa gerar essa vida na sua vida, Jair. Ela precisa gerar vida na sua vida, assim como reage na planta. Então, meu irmão, meu recado para você hoje é que eu ministro no seu coração o reino que já está entre nós, para a glória do Senhor. Amém. Achei muito interessante quando ele falou aí sobre a chuva, né? Como ela modifica as plantas, né? Aí eu estava olhando que eu tenho aqui na minha varanda um vaso com uma planta. Eu falei para o Carlos, olha, estou vendo que as folhinhas estão meio murchas, estou precisando já jogar uma aguinha lá, né? E é realmente, nossa, às vezes eu olho para essa planta, ela está com as folhinhas toda fechada. Eu jogo água nela, ela faz isso, ela abre, né? Nossa, achei muito importante isso. E é assim que é a nossa vida, né? Se a nossa vida tiver sempre regada por Espírito Santo, ela vai estar uma vida vistosa, uma vida bonita. Eu comparei com essa planta, né? Mas sem a presença de Deus na nossa vida, sem o Espírito Santo, você pode ficar, né, fechada. Então, assim, são detalhes assim pequenos, mas que, sabe, reforça na mente da gente, né? Essa comparação muito importante mesmo, né? Me fez lembrar lá no Paraná, quando a gente plantávamos arroz, feijão, né? Quando passava dias sem chover, você via as folhas, né? Bem, aquelas folhas mirradas, né? Tá? Quando dava aquela chuva, né? Aquela chuva serena, gostosa, quando você via nos outros, daqui uns dias já começa aquele verde ficar mais verde, mais bonito. E realmente é isso, né? Que faz regrar a terra, né? E faz com que a planta ela volta a ser viçosa, assim somos nós também, né? Quando o Espírito Santo está em nós, você tem um novo brilho nos seus olhos, brilho, né? Porque o Espírito Santo está na sua vida.
Acho isso interessante. Também, Carlos, muito bom isso daí que o Prandelli está dizendo. A gente, bom, a gente vai passando uma idade e vai mexendo mais com plantas, viu? Isso é meio revelador, esse negócio aí. Mas quando você joga uma aguinha, ela dá uma animada, né? Mas quem tem quintal, planta no quintal, sabe? Quando vem a chuva, é muito diferente. É muito diferente. E o Jaime estava dizendo aí, estava pensando que ali entre Malaquias e Mateus são quase 400 anos, né? E era rara a palavra do Senhor, né? Não, assim, é um tempo de seca, né? E talvez aqui os nossos 15 minutos, por vezes, é uma aguinha que a gente joga aí, né? Mas a boa notícia é que é chegado o reino de Deus, né? Então, quando Jesus vem, é a chuva que vem, né? É o tempo da graça, né? É outro momento, né? É outra história, né? E ontem eu terminei um livro aqui do Impacto, depois eu coloco a fotinha para vocês aí do Bob Mumford, nem lembro o nome exatamente, fala de reino e paternidade, basicamente. É muito mais paternidade, mas a gente, como está com a lente do reino, você começa a identificar as coisas, né? Na leitura. E ele fala bem isso que você trouxe, Jaime, desse versículo de Gênesis, que é como se Deus desse uma paradinha, então ele vem fazendo a criação, né? Vem criando as coisas. Aí quando chega no ápice, qual é o ápice? Criar o homem, né? E parece que ele dá uma parada assim, sabe quando você vai começar um serviço aí, né? Que você olha, bom, até aqui tudo bem, né? Aí ele fala uma frase, ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí ele continua, o último trabalho das suas mãos antes do descanso, né? Então é algo muito poderoso mesmo. Meditando nisso, e tal qual o Jaime, né? Eu moro numa chácara e é notória a diferença da chuva mesmo. Só que a chuva, ela vem de tempos e tempos, né? Aqui mesmo nós estamos em janeiro, e em janeiro é o mês que mais chove aqui. Então, é muita água, chega até a ter cheias, tudo muito verde. Então, a gente fica na dependência, como o Prandelli falou, de chuvas ao longo do ano. E aqui é notório, fica 6, 7 meses sem chover. Então, é uma região de muito extremo. Dezembro, janeiro chove muito, depois vai chovendo regularmente até mais, depois não chove. 6, 7 meses sem chover. E aí fica difícil na região, né? Muito sofrido. Espiritualmente falando, amados, a gente não pode ficar só dependendo da chuva também, não. Uma chuvinha aqui, uma chuvinha colar, né? Sabe? Nós precisamos buscar de outra forma de irrigar as nossas vidas. Então, tem uma reuniãozinha, eu vou pegar um pouco daquela chuva. Tem outra reuniãozinha, eu tenho mais um pouco da chuva, né? Quando, na verdade, a gente precisa mais imergir, né? Então, a gente faz uma imersão presencial em janeiro, faz online em janeiro, mas a gente não pode ficar 10, 11 meses, né, dependendo de uma chuvinha aqui ou colar, a gente precisa imergir na presença do Senhor. Bom será, né, quando a gente estiver no reino mesmo com o Senhor, vai ser como lá no Jardim do Éden. Não vai precisar de uma chuvinha ou outra chuvinha. Nós vamos estar sempre cheios da presença do Senhor. Então, muito boa, Jaime, essa sua palavra, mas eu gostaria de compartilhar com vocês essa necessidade de imergirmos mesmo, mergulharmos, estarmos nadando no oceano do Espírito o ano todo. Então, eu vejo assim que a transformação que acontece na nossa vida, ela acontece a partir desse momento que a informação chega e te transforma, né? Então, quando eu falo que a gente faz a leitura, né, da palavra, do reino, essas coisas, ele passa simplesmente pelas nossas vidas como uma leitura. Então, quando eu, né, comparei com a chuva, com a água, esse tipo de coisa assim, é nesse sentido de que há uma transformação quando aquilo acontece. Então, o recado, na verdade, é assim, olha, eu leio que o reino está entre nós, mas será que eu vivo como se esse reino estivesse entre nós? Será que a minha vida está nessa sintonia? Então, talvez hoje eu queira viver assim,
mas eu preciso me esforçar, né? Como o Carlos comentou. Então, eu preciso de ficar buscando essas fontes, ficar ali dentro. Mas, a partir do momento que essa vestimenta entra no meu coração, ela tem um outro efeito, né? Então, você vai exalar o perfume, né? É diferente. Então, esse impacto... Então, essa leitura, muitas coisas que a gente aprende na Bíblia, que a gente lê, ela realmente nos transforma de forma grandiosa, né? Que é impactante, né? Então, eu lembro no sítio, quando o pastor falou, né? Que não é o anjo, né? Que tem cara de leão, né? É o leão que tem cara de anjo, né? Porque, na verdade, quem veio primeiro foi o leão, né? Quem veio primeiro foi o anjo. Então, assim, na realidade, o leão é uma homenagem. Então, quando essas coisas, que essas informações caem em terra fértil, ela te marca, ela te transforma, né? É a semente que cai na terra fértil. Mas, muitas vezes, a gente faz essa leitura simplesmente natural. Então, o chamado é, quando eu olho para isso, que é esse assunto que está sendo abordado aqui, o reino ele precisa estar dando um impacto na minha vida. Ele precisa me mudar, ele precisa trazer não simplesmente uma leitura. Assim como você pode já ter lido algumas vezes que Jesus se esvaziou, né, para estar entre nós. Eu vejo uma reportagem de um médico que estava estudando a respeito da morte de Jesus. Nós já lemos muitas vezes a respeito, assistimos um filme a respeito, e o médico falando, e ele chorando, né, e se convertendo, porque ele estava percebendo aquilo que Cristo tinha passado. Então, é nesse sentido que eu falo, né? Essa leitura de transformação. Mas o meu coração tem que ser essa terra fértil. Muitas vezes eu precisaria desse esforço, né? De fazer, me esforçar, até que isso se transforme, até que essa terra fértil, até que eu tenha essa vestimenta mesmo que o Espírito quer me dar, que o reino já é. Ele está entre nós. Então, ele deixa de ser uma informação. Agora, ele é minha aptidão. Isso transforma tudo. É assim que... Esse é o endereço, né, da mensagem.